Voltamos com o Band Eleições, programa que faz a cobertura completa de todos os movimentos destas eleições de 2010. A candidata Dilma Rousseff abriu 24 pontos de vantagem, de acordo com a última pesquisa feita pelo Ibope. Vamos ver os números. A candidata do PT, Dilma Rousseff, subiu de 43% para 51% das intenções de voto. José Serra, do PSDB, caiu de 32% para 27%. A candidata do PV, Marina Silva, oscilou de 8% para 7%. Outros candidatos não chegaram a 1% das intenções. Se a eleição fosse hoje, Dilma venceria a disputa já no primeiro turno. Agora, rapidamente, os últimos resultados da pesquisa do Datafolha. Dilma Rousseff, do PT, subiu de 47% na pesquisa do dia 20 de agosto para 49% na última pesquisa. Se a eleição fosse hoje, ela venceria a disputa já no primeiro turno. José Serra, do PSDB, caiu de 30% para 29%. Marina Silva, do PV, manteve os mesmos 9% da última rodada. Os outros candidatos não chegaram a 1% das intenções de voto. Agora os últimos números da última rodada, Vox Populi e IG Band. A candidata Dilma Rousseff, do PT, tinha 41% das intenções de voto em julho e subiu para 45% em agosto. José Serra, do PSDB, caiu de 33% para 29%. Marina Silva, do PV, manteve os mesmos 8% nas duas últimas rodadas. Os demais candidatos não chegaram a 1%. O que tudo isso mostra é que, embora os números variem entre os institutos, há uma diferença enorme entre Dilma Rousseff e José Serra a esta altura do campeonato. João, você falava sobre o fenômeno da ventania Dilma. Já existe mesmo uma ventania Dilma no Brasil? Ou ela ainda é como se fosse um braço do presidente Lula? Não, eu acho que a Dilma adquiriu personalidade própria. É preciso ver que esses números que você apresentou, acabou de apresentar, tem uma diferença importante de tempo. Aquela pesquisa da Vox já está bem mais antiga do que as duas outras. A Vox foi a primeira a notar o fenômeno. Exatamente. É quando nós, há mais de um mês atrás, verificamos essa possibilidade. Os números presentes, em que achamos a Dilma 51 a 25, ou seja, com 26 pontos de diferença, que são comparáveis a esses outros mais recentes também. Agora, o que é isso? Essa ventania Dilma, ela tem uma característica de dar à candidata uma personalidade própria. A ideia, e aliás, esse é um ponto que eu acho que a candidatura do Serra não conseguiu captar direito, é que ela já não é mais aquilo que o Serra diz que ela é, no sentido de que ela é muito ancorada pelo Lula. Essa fase foi lá atrás, já passou. Está tendo um tempo de reação. Que ela já se descolou? Ela já adquiriu personalidade própria, no sentido de que ela virou uma referência. Eu estou dizendo isso particularmente no público feminino. As mulheres que geralmente demoram mais a se engajar, elas estão se definindo de maneira muito forte nessa da identidade de gênero. Agora, você tem razão quando você coloca a questão de que nos estados os desdobramentos disso são muito variados. E são variados por causa das realidades políticas nos estados. Por exemplo, no caso de Minas Gerais, não funciona tão bem porque o governo Anastasia e Aécio sempre foi um governo bem sintonizado com o governo Lula. E, portanto, o argumento de que ele ficaria isolado talvez não funcione tão bem. Aqui em São Paulo, é uma proposta de continuidade de governo muito bem avaliado e de um candidato muito conhecido, que é o Alckmin. E nesse sentido, trocar o Alckmin por um candidato novo, desconhecido, é algo que o eleitor pode achar arriscado, mesmo que ele vote na Dilma para presidente. Lá é um tipo de continuidade. Aqui é a mesma continuidade, só que com outro nome. Quer dizer, a sua conclusão, então, seria que essa expectativa, tanto do Hélio Costa quanto do Mercadante, de colocar mais o Lula na campanha para ver se vira o jogo, é uma tentativa com poucas possibilidades de sucesso? Eu acho que o resultado não é muito promissor, nos dois aspectos. Agora, nos dois casos, eles largaram com essa bandeira. Da mesma forma que o Serra largou com as bandeiras que a gente lista e critica, erros aqui e ali na campanha, é o que eles têm para entregar também. Porque o Mercadante não tem experiência administrativa, o Mercadante tem uma ancoragem no governo Lula, teve a experiência como líder do Senado, e o mesmo vale para o Hélio Costa, que já foi candidato ao governo 2 vezes e perdeu
uma vez no Photoshop, bom, sempre pertinho, né? Ele sempre começa lá em cima. Então, o que eles têm para entregar, o maior ativo deles é esse. O fato de não haver transferência atrapalha, mas também, se eles considerarem que isso enterra o jogo, eles têm que ir para casa. Agora, eu acho que não tem questão, outro ativo. É verdade. Há uma outra questão, João, sempre se diz, o segundo turno é outra eleição. Eu pergunto, será que é mesmo outra eleição? São Paulo, vamos tomar São Paulo agora. O Mercadante pode chegar a 30 pontos. Ele pode chegar, ele tem esse potencial. Aí ele provocaria o segundo turno, eventualmente. Poderia provocar o segundo turno se o Russomano não perder tanto e os outros derem ali 3 ou 4. E aí tá a diferença de Minas, né? Exatamente. Aqui tem mais candidaturas, digamos, tem mais. Aqui tem mais. Soma ali, dá um número Até razoável. porque lá o governo, o candidato da situação saiu de baixo e foi subindo. Isso. Aqui o candidato da situação ficou sempre em cima mesmo e é a lugar oposição que está tentando Exatamente. aqui. Mas a minha pergunta é, suponhamos que haja um segundo turno em São Paulo. Começa do zero essa Deixa eu pegar uma caroninha. Com uma possibilidade de Dilma eleita em primeiro turno, que poderia permitir que toda a estrutura, considerando Lula, tudo isso. Dilma, tal, viesse a... Considerando os presidentes no mesmo palanque, Dilma e Lula, por exemplo, considerando inclusive que a Dilma está vencendo em São Paulo nesse momento. Verdade. Né? Tudo isso é verdade, porém, duas coisas para lembrar. Primeiro, você tem razão, não me parece que é uma nova eleição. Eles chegam com seus cacifes em cima da mesa. O que é vantajoso é que ambos têm o mesmo tempo de televisão, o mesmo número de comerciais, e isso pode ajudar um pouco, embora seja um espaço de tempo muito curto, um período muito curto, de poucas semanas. Agora, eu acho que às vezes, num processo como esse, é preciso dosar um pouco. Eu acho que demasiadas referências, muita pressão em cima do eleitor, pode não funcionar muito bem. Então, eu creio que a eleição de São Paulo pode... É até possível que ela chegue ao segundo turno, mas ela terá que ser, para que a candidatura do Mercadante seja realmente competitiva, vai ser preciso dosar esses elementos. E, fundamentalmente, precisa convencer o eleitor de que ele é alguém que pode, de fato, exercer o governo do Estado. Esse é o primeiro problema que precisa que não está, nesse momento, isso não está bem colocado. Não sei, eu não estou acompanhando muito bem aqui a comunicação dele, mas acho que esse é um para-casa que precisa ser feito.